Questão 110 da prova do Enem 2022. Nós temos uma reação de neutralização, onde o ácido tartárico, esse ácido bonitão aqui, reage com 2 mols de hidróxido de sódio, formando tartarato de sódio e 2 moléculas de água. Essa abordagem que o Enem aplica aqui se refere a um assunto bem complicado de estequiometria: titulação. A titulação ela sempre envolve duas coisas: o titulante e o titulado. Esse titulante será o nosso hidróxido de sódio, que está num equipamento chamado bureta. Aqui nós temos o NaOH. E o titulado, que vai ser verificado a sua concentração, está aqui embaixo. Que no caso nós temos uma amostra aí de vinho de 25 ml. Toda essa história ela se passa onde uma certa quantidade de base é adicionada. Então existe um certo volume, 8 ml, que é gotejado aqui para reagir com o ácido tartárico, enquanto que esses 25 ml de vinho vão reagindo, formando este sal, conforme é esquematizado na figura. Bom, vamos perceber que existe uma proporção. Temos 1 mol de ácido tartárico para 2 mols de hidróxido de sódio. Então, o ácido vai reagir proporcionalmente com 2 mols de NaOH. A partir daqui, vamos criar uma equação estequiométrica bem rápida. O nosso ácido tartárico ele tem essa massa molar, e a concentração que o texto pede é em gramas por mol. Então, vamos colocar já aqui essa informação de que existe 150 gramas para cada 1 mol desse ácido. Eu vou descer aqui o coeficiente estequiométrico da reação. E que nós temos 2 mols de hidróxido de sódio. Estrategicamente eu escolhi essas unidades. Vou já mostrar o porquê. Quando nós falamos em titulação, uma das informações importantíssimas é a concentração, que é dado pela relação do número de mols pelo volume. E se nós multiplicarmos em cruz, nós vamos definir que o número de mols de qualquer coisa pode ser calculado pela multiplicação da concentração pelo volume. O mesmo acontece quando nós temos a concentração em massa, que é massa por volume. Se multiplicarmos em cruz, a massa dessa substância que estamos usando é igual à multiplicação da concentração vezes o volume. Essas informações nós vamos colocar aqui. Eu quero a massa do ácido tartárico. Então eu vou colocar a concentração do ácido vezes o volume de ácido. E a concentração da base vezes o volume da base. Veja que essa multiplicação CaVa, ela se refere a uma quantidade específica em massa do ácido. E que CbVb seria o número de mols desta base. Com isso, nós já podemos fazer uma multiplicação em cruz, escrevendo 2 CaVa é igual a 150 CbVb. Você pode estar se perguntando que as unidades de medida estarão equivocadas, mas veja só, aqui nós temos uma multiplicação que vai envolver uma concentração em mol por litro, portanto, a resposta vai ser dada em mol. O único problema aqui seria com relação às unidades de medida dos volumes. Então, vamos colocar que a concentração é 0,1 mol e o volume 810 a menos 3. Já do outro lado, eu tenho 2 vezes a concentração do ácido, que é a pergunta, e o volume de ácido, que está contido nesse vinho, 2510 a menos 3. Veja que essas unidades de ml, elas podem se cortar e se cancelando. A partir daqui o cálculo não é tão difícil. Nós podemos isolar Ca sendo igual a 150 vezes 0,8 dividido por 50, que seria essa multiplicação 12 vezes 25. Aqui nós podemos cancelar 3 para 1, portanto a concentração de ácido 3 vezes 0,8, 2,4
gramas por litro. Assim nós resumimos a questão de uma maneira rápida, sem envolver muitas regras de 3.